Boa tarde, vamos embora. Bem, então, hoje à tarde eu vou tratar dos principais conceitos que organizam a obra de Michel de Certeau. Evidentemente que nós não vamos poder tratar de todos os conceitos, de todas as noções. A primeira coisa que eu queria começar hoje à tarde conversando com vocês era justamente aquilo que apareceu de uma certa forma hoje pela manhã, que é a temática da presença da metáfora em toda a obra de Michel de Certeau. Nós costumamos fazer uma distinção entre metáfora e conceito. O que não significa que o conceito não seja uma espécie de metáfora. O que diferencia o conceito da metáfora é justamente que o conceito ele é necessariamente produto de um trabalho de racionalização e de elaboração. O conceito ele exige uma elaboração, um refinamento, uma construção. O conceito é um resumo de um dado raciocínio. O conceito é, como vai dizer Polveio, o resumo de uma trama. Ou seja, quando você utiliza um conceito, esse conceito substitui toda uma narrativa, toda uma trama. Nós utilizamos conceitos justamente para não seja necessário a gente descrever várias vezes o mesmo processo. Quando nós utilizamos o conceito do Nordeste, ele substitui toda a enumeração dos estados nordestinos. Em vez de você precisar dizer Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, você diz Nordeste, e ele agrupa toda essa descrição, toda essa diversidade. Então o conceito ele sempre agrupa uma diversidade, ele sempre agrupa uma dispersão, ele articula e dá inteligibilidade a uma dispersão. O conceito economiza uma longa descrição. Quer dizer, o conceito normalmente ele substitui todo um raciocínio e toda uma descrição anterior que o fundamenta. Ou seja, para você chegar num conceito, existe toda uma trajetória onde você passa por processos seguidos de redução. O conceito é redutivo. O conceito é uma metáfora em grande medida redutiva. O conceito é uma espécie de metonímia. Ele é uma parte que vale para um todo, que organiza um todo. Então, o que nós vamos tratar hoje à tarde são daqueles conceitos que são fundamentais para a inteligibilidade do próprio pensamento de Certeau, e importantes para você trabalhar com esse autor. São conceitos que você pode operacionalizar essas noções. Por exemplo, há um par de conceitos centrais em boa parte da invenção do cotidiano, que é justamente as noções de lugar e de espaço. Conceitos, por exemplo, que são fundamentais lá no Rio Grande do Norte, no nosso programa de pós-graduação, que é um programa que trabalha com a história das espacialidades, com a história dos espaços. Então, pensar lugar e espaço. Duas noções, dois conceitos que são centrais em Michel de Certeau. O lugar, para Michel de Certeau, ele é um conjunto de coordenadas. O lugar é da ordem do extensivo, o lugar é da ordem da coexistência de determinadas relações e de determinados pontos no espaço. Quer dizer, o lugar se define por uma disposição. O lugar é uma disposição prévia, uma disposição de elementos que antecede o que seria um espaço.
porque o espaço seria, né, a significação dessa dispersão e a articulação dessa dispersão através da prática, né, humana e do discurso humano. Quer dizer, os homens produzem para o setor, produzem espaços à medida que os agem, à medida que os articula através da sua ação e através do seu discurso, através daquilo que ele vai chamar de prática de espaço e relato, né, de espaço. Ou seja, que é um outro par importante de conceito da obra dele: práticas de espaço ou práticas espaciais e relatos de espaço ou relatos espaciais. Ou seja, como é que a gente pratica um lugar e o transforma em espaço? Quer dizer, nós transformamos lugar em espaço articulando os elementos dispersos, não é? E ainda não articulados e não significados. Ou seja, quando eu pratico o espaço, eu articulo elementos do lugar e o transformo, não é, em espaço. Quer dizer, eu produzo um espaço, por exemplo, quando eu caminho, e na minha caminhada eu articulo elementos que estão dispostos num determinado lugar e que não tem necessariamente uma articulação. Quando eu vou de um dado lugar para outro, eu articulo, né, esses dois lugares, eu articulo esses dois pontos e faço emergir um espaço. Né? Portanto, o espaço pode ser produto da articulação das nossas ações. Quando nós caminhamos, quando nós corremos, quando nós deitamos, quando nós pulamos, né? Todas as ações que você vai fazer no lugar, e ao fazê-la, você vai conectar dimensões desarticuladas, dispersas, né? A dispersão de elementos que constitui um lugar. Um lugar se compõe de uma dispersão de elementos que só vai ter um sentido de conjunto quando o homem os articula. Suponhamos, o que é uma casa? Uma casa, para se tornar um lugar humano, de habitação humana, tem que as ações humanas articular aquele monte de objetos que está dispersos: a poltrona, a TV, o abajur, a geladeira, o fogão. Eles constituem apenas um lugar. Eles não constituem uma casa, não constituem um espaço, senão quando os homens, através das suas práticas, articulam esses elementos. Quando, através da prática, você articula a geladeira ao fogão, quando você articula a pia ao armário, quando você articula a cadeira à televisão, é você que é o móvel de articulação entre esses elementos dispersos e desarticulados. O lugar para setor é uma coisa desarticulada, é um conjunto, é um conjunto disperso de elementos que coexistem, mas que ainda não se relacionam. Somos nós, que somos o elemento de relação. É como se nós fôssemos, por exemplo, a abelha que articula o pólen e uma outra flor, que articula a flor macha, a flor fêmea. Quer dizer, é a abelha que faz a ligação, que faz a flor masculina, macho, se articular, copular com a feminina. Elas sozinhas não têm essa possibilidade de fazer. É preciso que exista esse elemento móvel que é a abelhinha. Ela vai lá, beija a flor masculina, se suja do pólen masculino. Ao pousar a feminina, ela transfere de um para o outro, ela faz a articulação entre os dois. Ela é esse terceiro elemento. O homem é esse elemento de articulação quando ele age, mas também quando ele discursa. Outra forma do homem produzir espaço é articulá-lo narrativamente. Quando eu, por exemplo, descrevo a minha casa, eu transformo ela numa casa porque eu articulo numa narrativa.
Gaston Bachelard, por exemplo, na Poética do Espaço, vai articular, vai construir narrativamente uma casa, poeticamente uma casa, vai mostrar como poetas constroem a casa, constroem uma casa poeticamente, né? Ressaltando determinados elementos, né? Silenciando sobre outros elementos e dando uma aura especial ao sótão, ao porão, à janela, né? Ao armário, né? Veja, por exemplo, o texto de Walter Benjamin, Berlim em 1900. É um enorme exemplo, um exemplo maravilhoso de como você constrói, né? Narrativamente, como você relata um espaço, né? É Berlim destroçada pela Primeira Guerra Mundial, o bairro judeu destruído pela guerra, que vai ser reconstruído e ressignificado na narrativa benjaminiana, que narra, por exemplo, a sua casa de infância, que narra a sua casa no seu quarto de infância através dos cheiros, dos sons, das sensações táteis, porque simplesmente, né, ele era obrigado a ir dormir, a apagar a luz, e ele não tinha imagens visuais do seu quarto. E ele reconstitui o seu quarto a partir das imagens auditivas, né, do cheiro, do tato, que é justamente aqueles sentidos com os quais ele, né, ficava toda a família festejando lá embaixo, ele no quarto lá em cima, não conseguia dormir e ele ficava tateando no quarto no escuro para que a família não percebesse que ele estava acordado, e ele sentia cheiros e ele sentia os sons, ouvia os sons da festa lá embaixo, os tiritais, e é através disso que ele reconstitui, né, essa sua casa. Então, há duas formas de você, de você transformar um lugar num espaço: praticando ou narrando, ou relatando. As práticas, né, elas articulam os elementos dispersos no lugar, e a narrativa também faz a mesma coisa. O relato conecta elementos que são dispersos, né? Assim como faz, por exemplo, a narrativa historiográfica, que conecta os fragmentos do passado, que dá uma conexão àqueles fragmentos que vêm do passado. Por exemplo, essa conceituação de setor, ela é muito particular, porque normalmente, né, a noção de lugar é uma noção, a noção de lugar e de espaço, normalmente elas aparecem na antropologia e mesmo na geografia humana no sentido inverso com o qual o setor trabalha. Normalmente espaço é o que é o indiferenciado e lugar é aquilo que é o diferenciado. É aquilo que é, né, a construção de um próprio, como ele vai chamar. Quer dizer, setor vai dizer que o espaço é a construção de um próprio. Mas, por exemplo, se você for para a antropologia, aquilo que se nomeia de lugar antropológico é justamente esse lugar, né, diferenciado. Esse lugar significado pela ação humana, pela vivência humana. Se você chega, por exemplo, ao geógrafo chinês Yifu Tuan, né, um geógrafo sino-americano, né, um chinês que vive nos Estados Unidos há muitos anos, né, o Yifu Tuan vai justamente dizer que o lugar, né, é a vivência do espaço. O espaço é vivido, o lugar é vivido. O lugar é produto da experiência, que é um conceito central em Yifu Tuan. Quer dizer, a experiência, a experimentação é que transforma espaço em lugar, né? O espaço seria, né, essas coordenadas mais gerais, indiferenciadas, né, para um lugar que seria um lugar diferenciado, que seria a construção de um próprio, né? No entanto, em setor, isso é ao contrário, é o inverso, né? Quer dizer,
o lugar é o que é o indiferenciado, o lugar é o que é o disperso, o lugar é que é a coexistência de elementos ainda sem organização, sem significação. Quer dizer, e essa organização e significação é dada pelas práticas de espaço e pelos relatos de espaço, né? Sertor, por exemplo, vai discutir longamente na invenção do cotidiano como uma cidade é, né, ao mesmo tempo praticada e relatada. Como a cidade é produto de práticas e produto de relatos, né? Você conta a cidade e você pratica a cidade, né? Ou seja, a cidade ela é variada, ela não é um espaço único, porque ela é vivenciada de formas diversas, ela é praticada de forma diversa e ela é relatada, ela é contada de forma diversa, né? Então a cidade, como vai ser muito comum, vocês já devem ter lido várias vezes, a ideia de que a cidade é um palimpsesto, ou seja, a cidade, né, é um conjunto de camadas, de sentidos, de significados, né, humanos. Quer dizer, quando o Sertor diz caminhar pela cidade, é como se você lê a mesma chave na sua materialidade, né, dotada de significação. As ruas, as casas, as calçadas têm sentido, porque elas foram projetadas pelo homem, e elas foram projetadas com uma dada sentido, com uma dada significação, né? Se eu construo minha calçada, né, com paralelepípedos fazendo ondas pretas e brancas, eu estou querendo fazer da frente da minha casa um pedaço de Copacabana, né? Eu estou querendo fazer da minha calçada uma reminiscência da Copacabana. Como eu não posso morar em Copacabana, eu moro no bairro da Liberdade, né? No entanto, eu posso fazer da minha porta um pedaço de Copacabana, né? Fazendo a calçada, projetando a calçada com as ondas pretas e brancas, né, de Copacabana. Eu posso, né, não vivo absolutamente no clima, né, subtropical, mas eu posso fazer minha casa como se fosse cair neve, né? Eu posso fazer o meu telhado absolutamente, né, derriado quase até o chão, esperando um grande floco de neve imaginário, né, descer por aquele telhado, né? Por exemplo, os prédios da Universidade do Rio Grande do Norte, as janelas todas estão aguardando neve cair, né, em Natal. As janelas todas abrem assim e ficam assim, né, esperando que a neve caia, ou que chuva, uma chuva torrencial caia, o que não é o caso de Natal quase sempre, nem de um nem de outro, né? E a janela que precisava ela passar era vento, né? É o que menos ela passa, é vento, porque justamente ela cria um anteparo contra o vento. Ela abre assim e impede que o vento em grande medida entre. Então tudo que a gente precisava da janela ela não atende, que é ventilar, mas ela foi feita para a neve cair, né? Para temporais cair, qualquer coisa que quase sempre nunca acontece, nunca se passa por lá, né? Então, quando você constrói, né? Por exemplo, vocês estão diante de um prefeito que constrói coisas assim maravilhosas, né, que enfeitam a cidade. Aquela construção daquele terminal em frente ao museu de arte é uma coisa assim maravilhosa, valorizou enormemente a cidade, né? Quer dizer, a gente consegue descortinar o parque passando ali, a gente consegue ver a construção daquele museu moderno, né? Então temos aquela coisa ali maravilhosa. Aquilo tem uma intenção, né? Tem uma dada intenção. E a gente, quando passa ali, deve ler alguma coisa naquilo, né? Aquilo ali é para ser lido, tem um sentido, né? Ele costuma colocar um vizinho, né, nas coisas, que é para a gente ler vender, né? Foi feito por vender, né? Isso é uma coisa assim bem moderna. Quer dizer, é uma coisa nada provinciana. Aquele político quer mudar sua letra em tudo que ele faz, né? Você vai ter o vizinho
pezinho em todas essas coisas. Não sei como ele não construiu ainda uma oca de índio texano, que tinha aquele pezinho lá em cima. Pode ser que seja uma boa ideia, né? Tem uma ocazinha, né? Texana no centro da cidade, né? Então, o espaço urbano, né? Ele tem um sentido previamente dado à lei, né? À medida que a gente caminha pela cidade, a gente lê esse texto. Nós podemos ler esse texto conforme o esperado, como a gente pode transgredir esse texto da cidade, né? A praça é toda organizada no sentido de que você deve caminhar por determinados lugares e não por outros. Você faz os lugares de passagem, você indica para o pedestre onde você deve passar na praça. Ou seja, você tem ali uma gramática, você tem uma mensagem que pode ser lida conforme esperado. Você pode passar na praça por onde se espera que você passe. Mas justamente você também pode achar que passar por ali é longe demais, né? Você corta caminho pelo meio do canteiro, né? Você corta na transversal a praça, portanto você faz uma leitura a contrapelo do texto. Você transgride o texto urbano, criando outro texto, produzindo outro texto. Porque se 20 pessoas fizerem a mesma coisa que você, vai abrir uma vereda no meio da praça. Vai marcar, vai criar um novo caminho, né? Quer dizer, vai criar uma nova gramática, vai criar uma nova possibilidade de leitura, né? Aqui no conjunto dos professores, né, tem praças maravilhosas. Não sei se ainda continuam tão bem urbanizadas como eram, né? Por mato, né? Mato e areia, né? Quer dizer, e aí, aqui, praças enormes, com uma coisinha para você passar por ela, numa dada direção. E as pessoas, né, faziam os caminhos que bem entendiam naquelas praças, né? Reconstruía de várias formas aquela praça, né? Dava uma lógica diferente, jogava futebol, né? Transformava num campo de futebol, transformava em várias coisas, né? Aqui era tudo que ela não era propriamente uma praça, era várias outras coisas. Jumento pastava, né? Amarrava-se a vaca, né? Quer dizer, de praça virava pasto. Quer dizer, isso é uma ressignificação do espaço, uma outra leitura. Quer dizer, uma prática que ressignifica, né? Uma praça que pode ser feita, né? Aquelas praças que o ex-prefeito Castro Galima fez para vender fruta, né? Para ser um lugar de venda, de mercadoria, né? À noite aquilo fica deserto e as pessoas podem fazer outras práticas ali, né? Comer inclusive outras frutas, né? Levar, né, outras frutas para comer naquele espaço, né? Quer dizer, pode comer inclusive pessoas que são fruta, né? São frutinha, né? Há várias possibilidades. Quer dizer, você ressignifica a partir da prática. Você dá um novo sentido, né? Quer dizer, e você pode contar esses espaços de diferentes formas, né? Aquela praça pode ser contada pelas pessoas não como uma praça, mas um campo de futebol em que você jogou as grandes peladas de sua infância, as suas memórias do campinho de futebol que você improvisou na praça, e tudo que você conta não é a praça, você conta o campo de futebol. Ou seja, no seu relato, né, você modifica, né, esse espaço, você transforma esse espaço ao contá-lo, né? Quer dizer, o espaço normalmente ele tem uma dimensão arquitetônica, ele tem uma dimensão empírica, né? Que pode ser projetado ou pode não ser projetado. Caso ele seja projetado, ele tem uma racionalidade inicial, como vai discutir Sextou logo no começo da invenção do Parkinsiano, através da imagem, né, do World Trade Center, né, que não existe mais, né? O capítulo de Sextou daquele livro está obsoleto, porque o World Trade Center não existe mais. Quer dizer, ele começa justamente pressupondo que você pode subir no World Trade Center e olhar Nova York de cima. Hoje você pode olhar de cima de vários prédios, mesmo no World Trade Center. Não dá mais para olhar de lá. Você podia subir
né, olhar e você ia ter uma dada visão da cidade, né, que era a visão do planejador urbano, uma visão de cima, uma visão, né, onde a cidade aparece resumida, onde a cidade aparece nos seus traços mais gerais, onde ela perde o seu detalhe, onde ela perde a sua multiplicidade. Ora, setor quer dizer que essa é uma possibilidade de fazer ciência. Há uma possibilidade de se escrever ciência, seja ela qual for, olhando a realidade do alto, de cima, olhar a realidade abstratamente, como uma grande abstração, né? Onde você vai perder o detalhe, você vai perder, né, em diversidade, em complexidade, mas você vai ganhar em síntese, você vai ter uma imagem sintética, né? Quando a gente vai vender uma terra, a gente precisa chamar um agrimensor, né, que vai lá e mede a terra e vai fazer um mapa. Ele vai fazer uma síntese abstrata daquilo, né? Ele não vai colocar todos os detalhes da terra, porque não tem mapa que caiba todos os detalhes. Ele vai fazer uma síntese, ele vai escolher os elementos mais significativos e escolher ícones para significar que tem uma casa, aqui tem um açude, aqui tem um poço, né? Aqui tem um curral, aqui tem alguma coisa. Vai fazer uma disposição, né, resumida dos principais elementos, mas vai, evidentemente, ser uma imagem sintética, né? Ora, essa é um método, é uma possibilidade de abordagem, é um tipo de abordagem, uma abordagem sintética, uma abordagem abstrata, uma abordagem que você não leva em conta, né, a diversidade, a multiplicidade, o detalhe, em que você, em grande medida, abre mão do detalhe, em nome das linhas gerais, dos traços gerais, né? Ora, esse tipo de saber, né, ele tem a sua total validade, né? Ele é, inclusive, muito importante. Nós precisamos, por exemplo, na historiografia, de autores que fazem grandes sínteses dos períodos. As sínteses nos ajudam. Os livros de Hobsbawm são muito interessantes. A era do capital, a era das revoluções, a era dos extremos, né, resume ao extremo uma dada época. Mas é importante, é uma referência, porque ele cria uma primeira trama, uma trama elástica, uma trama bastante abstrata e alargada, né, desse período. Ele pode tratar esse alargamento porque ele perde profundidade. Se você for tentar tratar, alargar e aprofundar, você não dá conta. Então, há uma possibilidade, uma análise que é extensiva, horizontal, e há uma análise que é intensiva ou vertical, não é? Ou seja, você pode fazer uma análise, né, que em grande medida está preocupado em dar conta de uma superfície, né, a maior possível, e uma que quer, né, aprofundar, abandonar a superfície. Ora, Sertor vai dizer, existem dois tipos de, né, abordagem da cidade. Você pode fazer uma abordagem de cima, né, do voyeur, o olhar do voyeur, né? O voyeur é aquele que está distanciado, é aquele que olha a cena sem participar dela, né, sem estar colocado nela. É claro que a pessoa sempre está colocada nela, né, de outro sentido. O voyeur está aqui do lado de cá, alguma coisa acontecendo com ele, à medida que ele observa os outros fazer alguma coisa, tem uma coisa mexendo aqui nele, né? Mas, quer dizer, ele está afora da cena, ele olha a cena de uma forma distanciada. Outra coisa é ele ser um pedestre, um praticante, um participante, né? Aquele homem que está lá embaixo da cidade. Então, você pode olhar a cidade de cima, como você pode olhar a cidade de baixo, do meio dela, do interior dela, né? Onde, né? Esse é um outro tipo de abordagem, é uma outra lógica do saber, é uma outra metodologia, né? Nessa primeira metodologia, o sujeito do discurso do conhecimento se propõe a estar fora, está distanciado, não está mergulhado no objeto, não está comprometido com o objeto. Uma outra coisa é esse que escreve a história da cidade de dentro,
comprometido, né? Agora, veja bem, isso sempre tem um limite, né? Isso sempre tem um limite. Aquilo que a gente discutiu hoje de manhã, não haverá discurso historiográfico e não haverá discurso científico se mesmo você de dentro e de baixo não produzir o estranhamento e não produzir a distância. Você vai para baixo, mas você tem que mesmo embaixo olhar de longe, produzir o distanciamento. Senão você não objetiva, você não produz o objeto. Você vai produzir impressões, né, de viagem. Você fará um trabalho impressionista, né? Você dirá as suas impressões aos borbotões, à medida que você vai encontrando, esbarrando com as pessoas, né? Você vai narrando as suas impressões. E não é assim. O trabalho científico exige que mesmo você lá de baixo, de dentro da cidade, seja capaz de objetivá-la, seja capaz de, né, afastá-la, né? Fazer uma narrativa pedestre, como vai dizer Setor, é diferente de fazer uma narrativa que sobrevoa, uma narrativa de voyeur, né? Mas ambas requer afastamento, né? Ambas requer conceituação, ambas requer justamente o instrumento conceitual para que você se afaste, né? Para que você construa, né, esse distanciamento. Então, portanto, esse primeiro par de conceitos, né, esses primeiros pares, espaço e lugar, prática de espaço, relato de espaço, né, eles são muito importantes para, né, uma série de trabalhos que vêm sendo feitos recentemente, né, abordando os espaços, trabalhando com os espaços, pensando o espaço primeiro como histórico, pensando que o espaço não é uma coisa naturalizada, não é dada pela natureza, pensando que o espaço é produto das relações humanas, o espaço é produto das ações e dos relatos humanos, né? Os espaços são construídos ao serem praticados, né, ao serem narrados. Isso produz, né, os espaços. O que é o Brasil? O Brasil é aquilo que a gente vive do Brasil, a experiência que a gente tem do Brasil e as narrativas que nós fazemos sobre o Brasil e que o definem, né? A mesma coisa ao Nordeste. O Nordeste é um conjunto de narrativas, é um conjunto de relatos que diz o que é o Nordeste, articulado com as vivências que nós temos, né, a partir dessas próprias narrativas e desses próprios relatos, né? Ou seja, o Nordeste é vivência, experiência e narrativa, né? Outros conceitos que são muito importantes em Setor, né, é a noção, né, de estratégia e de tática, né? Pensados também como conceitos opostos, mas articulados. Isso é importante que se perceba sempre, né? Embora o Setor esteja construindo pares de conceitos, esses pares não são excludentes. Um conceito não exclui o outro. Espaço não exclui lugar, mas implica um ao outro. O espaço implica o lugar, redimensiona o lugar, recria o lugar, ressignifica o lugar, reconstrói o lugar. O espaço é uma reconstrução, uma reorganização narrativa e prática do lugar. Portanto, espaço não é oposto ao lugar, mas são coextensivos, são conceitos interligados, né, de dimensões diferentes, mas um está implicado no outro. A mesma coisa é tática e estratégia. A tática não se opõe à estratégia, são de natureza distintas, têm características distintas, mas não são opostas. A tática não é o oposto à estratégia, né? São diferentes, são distintas, né? O que é uma estratégia?
Uma estratégia é um planejamento a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo. É um planejamento racionalizado de uma dada ação. A estratégia, ou de um dado discurso, porque existe estratégia na ação e existe estratégia no discurso. Existe estratégia discursiva e estratégia não discursiva. Não é? O que é estratégia? É um certo planejamento de uma racionalidade. Não é? Quer dizer, você racionalmente age buscando alguma coisa. Ou racionalmente você discursa tentando atingir dados objetivos. O que não significa que você obrigatoriamente alcance. Né? A estratégia, nem sempre quando é aplicada, resulta no que se espera. Por quê? Porque você não está sozinho no mundo. A sua estratégia é acompanhada pela estratégia dos outros. E, portanto, a sua estratégia entra num jogo estratégico onde justamente nem sempre ela é bem sucedida. A sua estratégia pode fracassar. Nós sabemos disso. Né? Você quer namorar a criatura e você traça uma estratégia. Né? Como você vai chegar lá? Né? Mas só que a criatura também tem outras criaturas querendo. Né? Que também tem a sua estratégia. E aí trata-se de ver qual é a estratégia mais eficiente, ou a que chega primeiro, né? Aquele que tem a maior efetividade, né? Então, assim, as estratégias, elas estão num jogo, elas estão numa relação de força, né? As estratégias estão relacionadas à relação de força. Estratégia é uma metáfora militar. Estratégia é uma metáfora de guerra. Portanto, é a forma como o setor vê a sociedade. A sociedade é vista por setor como presidida pelo agão. A sociedade é agônica. A sociedade é conflitiva. Toda a tradição, né, nietzschiana, ou toda a tradição considerada pós-estruturalista ou pós-moderna, vê a sociedade como agônica, como presidida pelo conflito, como presidida pela contradição. Né? Contradição que, como eu expliquei ontem, não se resolve como na dialética, mas uma contradição, né, que se reproduz, se recoloca, se desloca, mas não necessariamente se resolve. Né? Então, a contradição, o agão, né, presidiria o próprio mundo social. E a noção de estratégia, por exemplo, a noção de estratégia também está presente no discurso de Michel Foucault. Né? A noção de estratégia também é, né, parte do pensamento dele. Portanto, a estratégia requer um certo planejamento. Por isso, a estratégia implica uma dada temporalidade estendida. Né? A estratégia requer um dado tempo, que é da extensão. É preciso uma dada extensão temporal para a estratégia se efetivar. Né? A estratégia define um alvo, define um objetivo claro, previamente racionalizado. Faz parte da estratégia definir um alvo e definir um percurso. Como você vai chegar àquele alvo? Como você vai atingir? Então, toda estratégia tem, né, a definição de um objetivo, de um alvo, tem o objetivo de uma trajetória até esse alvo e tem a concepção de uma temporalidade para que essa estratégia se faça. Uma temporalidade com uma certa duração. Né? A estratégia requer uma dada duração, né, no tempo. Ora, quando o setor vai definir tática, a tática, né, ela vai ter um caráter diferenciado da estratégia. Por que é a tática? A tática, ela aproveita uma ocasião, ela aproveita um momento. A tática, né, ela é de um tempo curto, ela se passa num tempo curtíssimo.
ela se passa num tempo em que você aproveita um dado contexto, uma dada situação estratégica para burlar uma dada estratégia, ou para desviar de uma dada estratégia, ou para escapar de uma dada estratégia, né? A tática, vai dizer Sertor, é a arma dos fracos, né? Por que a tática é a arma dos fracos? Né? Porque o fraco, né, vai ter que agir em resposta à estratégia do forte. O forte articula as estratégias, o fraco cabe a ele as táticas, né? O aproveitamento tático. A tática é a ocasião, aproveitar a ocasião, aproveitar uma dada ocasião para fazer um deslocamento, um tensionamento nas relações de poder, para dobrar uma dada força, para desviar uma dada força, para redirecionar uma dada força, né? Para se desviar da atuação de uma dada força. Quer dizer, a tática, né, é dessa temporalidade, né? A tática é do campo não da razão, mas do campo da intuição. A tática é poética, a tática é intuitiva, né? Você intui o perigo, escapa, né? Você vem andando na rua, né, e intui que vai ser assaltado, né, pela pessoa que está vindo na sua direção, e você tem que tomar uma decisão tática rápida, né? E como você não tem tempo para armar uma estratégia para aquela situação, né? Você tem que arrumar uma tática rápida. Você finge que desmaia e cai duro no chão, né? E o cara fica assustado, sem saber o que aconteceu, e vai embora, né? Ou então você cai e começa a ter, né, uma crise epiléptica, né? O cara fica mais assustado, tem a sua atenção desviada e vai embora, né? É uma tática, né? Quer dizer, a mulher me pega no flagra, né, com outra. Haja tática, né? Haja tática. Tem que ser rápido, né? Tem que ser rapidíssimo, né? Essa minha irmã acabou de nascer, né? Já nasceu adulta, né? Buscar ela no aeroporto, né? Não estou aqui no motel porque não tinha lugar nos hotéis, né? Você tem que arrumar uma tática discursiva rápida, né? Ou seja, saber jogar, né? A tática é do jogo. A gente vai, o tempo todo, vai ouvir falar em tática no jogo de futebol, em vários outros jogos. Embora normalmente tática, né, nos jogos é muito mais a estratégia, é muito mais aquilo que a gente chama de estratégia, né? A tática do time é a estratégia, quando na verdade aquilo que Sertor chama de tática é justamente a saída que o jogador acha rapidamente numa dada situação estratégica em que ele se encontra. Ele consegue, com um drible, né, com um balançar do corpo, com um dado gesto, rapidamente, né, desmontar toda uma defesa, né, toda uma defesa bem planejada, pensada durante toda a semana, armada para conter o cara com um simples gesto, né, ele desmonta a defesa inteira. Ele faz um movimento, a defesa se movimenta e ao se desmovimentar se desorganiza completamente e abre um corredor por onde ele passa como uma flecha, né, na direção do gol. Quando vê, já era, né? Quer dizer, Brasil e Holanda, né, na última Copa do Mundo. Quando pensamos que não, a melhor defesa de todos os tempos já era, né? Bastou uma trombada do goleiro com o jogador e acabou a Copa do Mundo, né? Galvão disse: já vivemos momentos melhores. Não, filósofo, né? Ninguém tinha percebido que já tínhamos vivido momentos melhores, né? Foi uma sentença fabulosa. E esse negócio fica em pé e abaixa. O que você quer com esse negócio aqui? Tá querendo colocar esse negócio?
né? Ela é o aproveitamento de uma situação, né? Quer dizer, você se apoia na própria estratégia que você quer burlar para construir a tática. A tática se apoia na própria estratégia para funcionar, né? Ela tem que apoiar-se na estratégia e provocar um deslizamento, um deslocamento, provocar um campo, né, de escapatória, né? Então, Sertor vai usar várias vezes essa noção de tática e estratégia, né, para pensar, por exemplo, como é que normalmente os consumidores, né, atuam e agem diante dos produtos que são lhe oferecidos pela sociedade de mercado, pela propaganda, né? A propaganda tem estratégia. A propaganda tem uma estratégia visando o consumo. A propaganda traça toda uma estratégia como que vai convencer a consumir, como vai apresentar a mercadoria de forma que você não escape dos encantos da mercadoria, né? E ele vai mostrar como o consumidor ordinário ele escapa dessa propaganda, né? Como ele taticamente desloca, né, essa propaganda, redireciona essa propaganda, reinterpreta e consome de uma forma surpreendente aquilo que é oferecido. Faz, né, misturas absolutamente insuspeitas, faz escolhas absolutamente que eram não previstas, né, pela propaganda, pelo patrocinador, por aquele que quer que você consuma alguma coisa, né? A ideia de que o consumidor não é passivo diante, né, dos discursos, nem diante, né, dos códigos que lhes são apresentados, mas que você é capaz de criação, de invenção, né? Vai ser muito importante em Sertor a noção da bricolagem, né, ou do bricolé, né? O fraco bricola, né? O fraco não dispõe de linguagem própria, portanto ele cola a linguagem dos outros que chega até ele. Ele usa criativamente os cacos de linguagem que ele tem acesso, né? Por exemplo, o ágrafo, a pessoa que não sabe ler, nem por isso ele deixa de ter acesso a mensagens vindas do jornal, a mensagens vindas da literatura, a mensagens vindas da historiografia, que ele chega por fragmentos. Alguém conta alguma coisa, alguém narra, ele vê um pedaço no cinema, ele vê um vídeo, e ele tem acesso a essa cultura letrada fragmentariamente. E ele pode simplesmente bricolar, construir, né, um discurso próprio a partir da colagem desses fragmentos de narrativas que ele tem acesso, né? A ideia é justamente que a cultura, né, do homem ordinário seria em grande medida caracterizada por esse procedimento da colagem de fragmentos, dos restos do banquete, né, dos signos que chega até ele, né, que cai até ele. Quer dizer, ele vai, né, construir o seu próprio mundo a partir de fragmentos, desses fragmentos narrativos, né, que ele tem na mão. Então, a mesma coisa que você pode fazer uma colcha belíssima com aqueles restos de tecido que foi deixado, né, para as roupas maravilhosas que você fez para os seus fregueses, né? Você é uma costureira, não tem muita condição de ter uma bela colcha comprada nas lojas Marisa, né? Quer dizer, mas você pode pegar aquilo que sobrou dos tecidos finos e lordes de suas freguesas e construir uma bela colcha unindo os pedaços, né, dos panos que chegou até você, criando um determinado padrão estético, né? Criando um determinado padrão estético a partir dessa colagem de fragmentos. Diga-se. Sim. Sim. Exatamente. Quer dizer,
Hoje, no próprio mundo religioso, hoje no mercado religioso, as pessoas colam, né, fragmentos de crenças de todos os lados, né? Aquela criatura, né, que entrou na escola do realengo e matou todas aquelas crianças, a sua mensagem era uma bricolagem de uma montanha de coisas, de mensagens às vezes disparatadas, que ele teve acesso na internet, que ele lia, que ele juntou, né, pedaços de mensagens, né, de religiões evangélicas, neopentecostais, né, muçulmanas, etc. Ele misturou, fez, né, uma feijoada religiosa, né, quer dizer, construiu uma forma de pensar, de ver o mundo a partir de pedaços, de fragmentos, né, de narrativas religiosas. Como os negros fizeram isso, reconstruíram o seu mundo na América com restos, fragmentos de suas próprias culturas e fragmentos da cultura do branco que ele tinha acesso, que era significativo para ele, o que ele entendia, né? Quer dizer, ele bricolava, né, pedaços dessas, né, várias, né, elementos desses vários universos culturais, né? Então a ideia da bricolagem também é uma coisa muito importante teoricamente, né, em setor, porque nós podemos partir do princípio que não é apenas os ordinários que bricolam, todos nós bricolamos. Não há saber que não seja, na verdade, produto da, né, justaposição de vários outros saberes, da conversa de pedaços de outros saberes. Todo pensamento é, na verdade, né, uma colagem de vários outros pensamentos que tem como resultado um outro pensamento, né? A ideia é justamente que a justaposição das coisas termina por ter resultado uma outra coisa diferente, né, distinta daquelas que estão, né, na sua composição. Então, Sertor tem uma dada maneira de pensar, né, que é justamente pensar, né. Por que ele vai escrever um livro chamado Culturas no Plural, né? Culturas no Plural, porque justamente para ele toda cultura é plural. Daí o problema da noção de cultura, porque normalmente nós usamos o conceito de cultura para dar ideia de uma unidade e de uma homogeneidade. Cultura é uma unidade, é uma homogeneidade. Cultura teria, né, uma certa, a cultura teria uma certa lógica interna, quer dizer, a cultura teria uma certa unidade no seu interior. Ora, Sertor vai justamente dizer, né, que cultura só existe no plural, que toda cultura é heterócrita, que toda cultura é heterogênea, que toda cultura ela é múltipla. Nós vivemos hoje dizendo que nós estamos na época do multiculturalismo, né? Usamos e abusamos da noção de multiculturalismo para significar que nós viveríamos numa época em que as culturas estão em contato, em que as culturas se fusionam. Ora, qual foi a época histórica onde as culturas não entravam em contato e não se fusionavam? A cultura grega é, em grande medida, um produto de todas as culturas em torno do mar Mediterrâneo da sua época. A cultura helenística foi, por seu turno, essa cultura grega, né, que atingiu a sua maturidade no período clássico, expandindo para o Oriente, a partir das conquistas de Alexandre o Grande. Ou seja, as culturas ocidentais são produtos do encontro da cultura romana, que já é um produto da cultura grega, e de várias outras culturas, de todos os povos que Roma invadiu e conquistou, misturado com as culturas dos reinos bárbaros, germânicos, né? Então, qual cultura que é pura? Qual cultura não é misturada? Qual cultura não é múltipla? Né? Quer dizer, daí a problemática de você pensar cultura a partir do ponto de vista de um discurso identitário.
você fazer de cultura uma identidade. Né? É isso justamente que eu estou trabalhando no livro que estou terminando de escrever. Né? Que se chamará A Feira dos Mitos, a invenção da cultura popular, né? Que é a construção, né, de um baú de mitos. A cultura popular, né, é uma escolha de fragmentos culturais, normalmente arrancados do seu contexto de produção, do seu contexto de fala, é levado, portanto, à condição de mito, porque é uma narrativa que passa a ser atemporal e que passa a estar deslocada de qualquer lugar. Ela não tem nenhum enraizamento. É uma narrativa que não tem mais lugar, que não tem mais contexto e que não tem mais tempo, e por isso pode ser usado em qualquer época, em qualquer lugar, não é? Quer dizer, quando que o cangaceiro vira mito? Quando o cangaceiro deixa de ser uma realidade social concreta de um dado momento para virar uma imagem, uma figura que pode ser usada, não é? Que pode ser manipulada em qualquer época, em qualquer espaço, em qualquer lugar. Né? Ou seja, o cangaceiro perde a sua territorialização histórica e vira, né, simplesmente uma figura, né? Uma figura que pode ser colocada, né, em qualquer tempo e em qualquer narrativa. Né? De repente, você sai da condição, né, de evento, de fato histórico e vira mito, no sentido de virar algo, né, que não tem uma temporalidade, que é atemporal, né, que não é situado, que não tem uma situação nem histórica nem espacial. Né? Então, qual é a cultura, portanto, né, que não é múltipla? Quer dizer, a noção de cultura popular normalmente é presidida pela ideia de identidade. Então é a cultura popular nordestina, é a cultura popular brasileira, é a cultura popular russa, é a cultura popular norte-americana, ou seja, é sempre presidida por uma identidade, é sempre organizada a partir de uma identidade. Ou seja, você seleciona determinados elementos, ícones, e agrega esses elementos a partir de uma identidade, né, que é nacional, regional, local, etc. Né? Você dá uma aparente unidade a uma dispersão. Né? Essa dispersão ganha unidade a partir desse conceito, né? Porque é para isso que os conceitos servem, para justamente agregar uma dispersão e dar sentido a uma dispersão. Agora, o que a gente tem que se perguntar qual é o sentido político, ético desses conceitos? Né? Que implicações tem chamar algo de cultura popular? Ou que implicação tem dizer que algo é folclórico? Folclore também é um conceito que surgiu historicamente no século XIX, na Inglaterra, né? Na década de 40, na Inglaterra. Né? Ora, você diz, fulano é folclórico. O que você está querendo dizer? Você não está propriamente elogiando a grande. Né? Eu tenho uma amiga de departamento, mas ela é muito folclórica. Você não está elogiando sua companheira de departamento. Né? Você está dizendo que ela, assim, ela é meio exótica, ela é meio bizarra, ela é meio fora do tempo, ela parece que não sabe o espaço onde ela está. Quer dizer, folclore é justamente uma coisa defasada, fora de tempo, fora de lugar, ao mesmo tempo que chama a atenção pelo seu exotismo, pela sua bizarria, né? Ou pela sua antiguidade. A minha colega de trabalho chama a atenção pela sua antiguidade, né? Se tornou folclórica de tão antiga que é, né? Não necessariamente na idade, pode ser no pensamento, né? Há pessoas que até são novinhas, mas são bem antigas na forma de pensar, né? Você diz, fulano é folclórico, ou seja, é algo meio estranho, né? Ou seja, folclorizar não é propriamente elogiar nada do que é folclorizar, né? E no entanto existe uma estratégia de folclorização. Você folcloriza determinados rituais, você folcloriza determinados elementos culturais, né? E nesse livro Cultura no Plural,
existe um texto de Setor que trata diretamente dessa questão, que se chama A Beleza do Mundo. A beleza do mundo é extremamente significativo. O folclore normalmente acha muito bonitinho tudo que está morto, tudo que não tem mais perigo, que não faz perigo, que não é mais perigoso para a dominação, para os dominadores de plantão. Aí ele vira bonito, aí ele fica estético. Pobre é lindo quando ele é folclórico, né? A pobreza é muito bonita desde que não seja perigosa, raivosa e revolucionária, né? Uma pobreza esteticamente trabalhada é belíssima, né? Quer dizer, o campo do folclore faz isso. É lindo o Bumba Meu Boi, né? É lindo o Bumba Meu Boi, porque ele brinca e pula no terreiro do patrão, né? Quer dizer, não contesta absolutamente nada. O patrão fornece ainda o terreiro, ainda distribui uma limonada, umas águas, né? Ele ainda sai por cima, ele é ótimo. Ele é o patrocinador da festa, né? Ou seja, ele ainda se legitima, né? Ele ainda sai legitimado. Olha como ele é bom. Ele abre espaço, ele dá até a roupa para nós brincarmos, né? Fazer a brincadeira. Olha, é desse tipo de sociedade, desse tipo de relação, que normalmente o discurso do folclore tem saudade. Eles não têm saudade propriamente do Bumba Meu Boi. Eles têm saudade da ordem social que o Bumba Meu Boi emergiu. Eles têm saudade da lógica em que esse Bumba Meu Boi era brincar. Quando o Bumba Meu Boi hoje está na outra lógica, está na lógica da sociedade capitalista, o Bumba Meu Boi vai para o bombódromo e vai cobrar ingresso para as pessoas assistirem. É um horror, né? Os folcloristas. É uma deturpação. Está deturpando, né? Está acabando. Olha, qual é a cultura que sobrevive sem ser deturpada? Toda cultura é deturpada. Toda cultura é modificada, né? A gente costuma ouvir todo mês de junho aqui em Campina Grande, mas o São João não é mais o mesmo. Mas o São João não é mais o mesmo. Não é mais o São João tradicional. Olha, se você pegar o jornal de começo do século XX, já dizia a mesma coisa, que o São João não era mais o mesmo. Sabe por quê? Porque o São João nunca foi o mesmo. As manifestações culturais mudam. Ou elas mudam ou elas morrem. Elas perdem sentido. Uma manifestação cultural só existe, só permanece, enquanto ela faz sentido para os seus praticantes, para os seus brincantes. No momento em que o cavalo marinho não faz mais sentido, ninguém vai querer brincar o cavalo marinho. O cavalo marinho pode significar, pode deixar de ser uma coisa que dava honra, orgulho de alguém participar, e passar a dar vergonha de quem participa. A nova geração, em vez de ter orgulho e brigar para entrar no cavalo marinho, tem vergonha do cavalo marinho, né? Ora, e como é que o cavalo marinho não vai permanecer existindo e não causando vergonha? Se ele mudar, se ele se transformar e se adaptar de tal forma que algum jovem não sinta vergonha de entrar no cavalo marinho, né? Ou seja, a cultura, né, é da ordem do fluxo, da trajetória. A cultura desconhece fronteiras. Não adianta tentar colocar fronteiras na cultura. Os fluxos culturais atravessam as fronteiras, ultrapassam as fronteiras. Não adianta tentar preservar a pureza cultural. Não existe pureza cultural. Nenhuma cultura é pura. Nenhuma cultura é pura. Nenhuma cultura é original. Você coloca a origem onde você encontra, onde você quer. Ou seja, a origem é o discurso que inventa. Da mesma forma que a tradição é uma invenção do presente. A tradição sempre é inventada pelo presente, que se acha moderno. Todo presente normalmente se diz moderno e chama o outro de tradicional, inventando a tradição. Só que quando aquilo existia no passado, não existia como tradição. Ninguém sabia que era tradição. Era a própria vivência das pessoas. Era moderno. Não é? Ou seja, a tradição é também uma construção. Não é? Em culturas no plural, Setor Baiano do texto A Beleza do Morto vai mostrar como, não é, são os sensores
das manifestações populares que curiosamente vão inventar o conceito de cultura popular. Né? Quer dizer, é o policial que prende o folheto porque ele é atentário à moral ou ele ameaça o poder, que vai, né, fazer uma coleção de folhetos e depois nomear isso de cultura popular. Quer dizer, é o chefe de polícia que vai inventar a cultura popular. É o policial, né, francês que vai inventar a cultura popular, que vai guardar os folhetos e vai dizer, isso é cultura popular. Por quê? Porque, antes de mais nada, cultura popular é um conceito estranho ao universo que ele pretende nomear. Quem faz Bumba Meu Boi não faz cultura popular, faz Bumba Meu Boi. Ele vai ficar sabendo pelo letrado que ele faz cultura popular. E ele vai ficar satisfeito. Opa, faço cultura popular, né? E vai rapidamente se apropriar disso. E vai inclusive usar politicamente. Já que eu faço cultura popular, me dê aqui um financiamento, né? Financiamentozinho é legal, né? O seu boi é uma manifestação da cultura de Juazeirinho. Ótimo, né? Prefeito Juazeirinho, me dê aqui, né, logo um dinheirinho para eu vestir meu boi melhorzinho, né? Já que é cultura popular de Juazeirinho, né? Quer dizer, já que agora eu sei que o que eu faço não é um boi de mamão, né? Mas é um boi de Juazeiro. Quer dizer, portanto, o boi mudou de árvore, né? Passou do mamão para o Juazeiro, né? Então, alguma coisa importante aconteceu ali. Então, claro que o agente da chamada cultura popular aprende rapidamente. Isso se chama tática. Né? Isso se chama tática. Quer dizer, a estratégia de construção da cultura popular rapidamente é respondida, né, pelo agente, né, daquela manifestação, se apropriando do conceito e dando um novo uso a esse conceito, né? Você usa o conceito para controlar, o outro usa o conceito para favorecer, né, a própria existência, né, do movimento, né? Por exemplo, se você pega, né, em Recife, nos anos 30, é criada a Federação Carnavalesca, né? Quem é que preside a Federação Carnavalesca de Pernambuco? Né? São folcloristas e grandes empresários, né? Grandes empresários, né? O dono das casas pernambucanas, por exemplo, que é também o dono de uma fábrica, né, de tecidos, né? E portanto um cara poderosíssimo. Era ele que financiava a Federação Carnavalesca, que passa a dizer como as escolas de samba devem desfilar, né? Como elas devem ser trajadas. Por exemplo, começa a dizer quais fantasias que você deve usar, né? Usar fantasias que valorizem a produção pernambucana. Então, aí você tem que sair fantasiado de cana-de-açúcar. Lindo, uma fantasia interessantíssima, né? Você vestir de caniço, né? Umas palhinhas de cana aqui, assim na cabeça, você todo verde, né? Aqui era o tronco, né? E você, né? Como o dono da fábrica Peixes patrocina quem sai melhor vestido de tomate e de goiaba. Lindo, né? Você vestido de tomate. Uma coisa maravilhosa para brincar. Uma fantasia super confortável. No calor do Recife, você num tomate, né? Quer dizer, o tomate virava efetivamente o próprio extrato de tomate, né? E a goiaba cozinhava, né? Embora tenha aqueles caras que são chamados de goiaba, né? Ele diz, já sou a própria, né? E aí não precisava de forma nenhuma nem se fantasiar, né? Assim, já era a própria. Então assim, já não sou uma goiabinha, né? Agora tem a goiabinha que a goa adora me servir, né? Goiabinha com suco de goiaba às vezes, é ótimo, né? Tão criativo, né? Nós temos goiabinha com suco de goiaba. Isso é que se chama redundância, né? Então assim, a cultura, portanto, é um conceito, né? O Guattari vai dizer que cultura é um conceito reacionário, né?
Porque justamente é um conceito que vai tentar aprisionar, não é? Que vai tentar conter aquilo que seria a nossa capacidade de criar, né? A nossa capacidade de simular e de produzir sentidos, né? Indefinidamente. Quer dizer, o discurso cultural normalmente é um discurso que tenta colocar fronteiras, limites, marcos na criatividade, né? Que tenta barrar a nossa capacidade de criar indefinidamente sentidos e significados, né? Ou seja, vocês todos sabem que à medida que o carnaval foi oficializado no governo Vargas, o governo Vargas passou a controlar quais eram os sentidos que deviam circular no carnaval. O carnaval é levar a condição de símbolo da nacionalidade, né? A festa nacional, mas você, por exemplo, não podia elogiar a malandragem. Você tinha que elogiar o trabalho. Você tinha que fazer samba elogiando o trabalho, né? O Wilson Batista, por exemplo, vai ser chamado para combater ao elogio à malandragem Noel Rosa. Noel Rosa fazia um elogio ao malandro, o Wilson Batista respondia fazendo um elogio ao trabalhador, né? Afinal, vivia num regime de ideologia trabalhista, ou que se dizia trabalhista, né? Então, você tem que valorizar o trabalho e não a malandragem, né? Então, é isso que se chama de fabricação da cultura popular. Você tem as instituições do Estado, você tem os intelectuais, você tem os políticos moldando as manifestações populares a determinados códigos que lhes são estranhos, para ser reconhecido como cultura popular, para ser reconhecido como folclore. Você tem que se adaptar, né, a determinados códigos. Por exemplo, não é admitido, né, no rol da cultura popular nenhuma manifestação violenta, né? O maracatu, para se tornar, né, uma manifestação da cultura ou do folclore pernambucano, o maracatu teve que ser pacificado. Os maracatus tiveram que ser proibidos de ser a manifestação violenta que eles eram. Os maracatus traziam sempre à frente capoeiras, né, que já iam preparados para o enfrentamento com outro maracatu. A graça do maracatu é sair e quebrar o pau com outro maracatu. Essa é a grande graça, né? Porque era um folguedo masculino, né? Uma imbecilidade essa só pode ser feita por homens, né? Só homens fazem uma ridicularia dessa, né? Você sai já para saber que vai bater no outro e apanhar, levar uma porrada, né? E chama isso de diversão. Brincar o carnaval, né? Brincar o carnaval é encher o outro de porrada e levar um monte de porrada, né? Chegar todo troncho de casa. Mulher não faz uma besteira dessa, né? Você não vai ver não que mulher fazer essas besteiras. Elas fazem outras grandes de outro tipo, né? Mas essas não, né? Quer dizer, dificilmente uma mulher pega uma moto e puxa 300 km por hora. Isso basicamente é babaca de homem que faz, né? Porque quer provar que é macho, né? E aí termina lá no céu tendo que provar, né? A São Pedro, não, eu sou macho. Cara, tu não tá mais lá embaixo, já morreu. É porque tu veio muito rápido, né? A velocidade era tanta que tu chegou aqui e nem percebeu, né? Você já não tem mais nada que provar. Então, por exemplo, não havia nenhuma figura feminina no maracatu. Até as figuras femininas eram incorporadas pelos homens, justamente porque era uma manifestação violenta. Então as mulheres não podiam entrar no maracatu. A baiana, né, que é uma figura central do maracatu, ou a rainha do maracatu, eram homens vestidos de mulheres. Só quando você tem a pacificação dos maracatus, quando os maracatus são tomados ou civilizados, é que as mulheres passam a fazer parte, né, do maracatu. É quando elas passam a fazer parte do cortejo do maracatu. Quem ia colocar a sua filha e sua mulher para, né, uma coisa que era um confronto, que era uma guerra, né? As bandas de música do Recife, elas saíam todas, né, precedidas de tropas, 12, 15 criaturas com cacetetes para bater com os outros.
Quer dizer, as bandas, a grande atração da banda era as duas bandas se encontrar, a banda da polícia e a banda do exército, e o pau comer. Por quê? Porque as corporações eram inimigas. O exército não podia ver a polícia e a polícia não tolerava o exército. Então, as duas bandas saíram garbosas, né? Esperando só encontrar com a outra, para o sururu, né? Quer dizer, havia assim, brigas que passavam a tarde inteira, entravam pela noite, o caos se fazia no meio, no centro do Recife, por causa das duas bandas. E aí, claro, a polícia começou a acompanhar as bandas, né? Definir o percurso para as bandas não se encontrar, começou, por exemplo, a civilizar. Isso é que é a construção da cultura popular. A cultura popular começa a ser construída assim, né? Por essas atividades de civilização, pacificação, né? da cultura popular, né? A perseguição aos capoeiras é um elemento fundamental disso, porque os capoeiras eram pessoas que eram preparadas para brigar na frente das agremiações. Eles saíam, normalmente carregavam navalhas entre os dedos dos pés, né? E os faziam acrobacias, davam saltos acrobáticos, né? Faziam uma luta corporal, portando inclusive a navalha, ou na mão ou no pé, para cortar os outros. Né? Então, o capoeira, né, vai sendo pacificado até transformar-se no que a capoeira é hoje. Né? A capoeira hoje a capoeira hoje está inclusive deixando de ser cultura popular. A capoeira está se tornando hoje, né, uma luta marcial. Né? É a nossa luta marcial. Quer dizer, a capoeira hoje há capoeiristas brasileiros no mundo inteiro vivendo da capoeira, ganhando uma baita de uma nota, dando aula de capoeira, né? E a capoeira hoje sofreu uma transformação, uma ressignificação completa. Senão ela não teria sobrevivido. Né? Então, as manifestações culturais sobrevivem porque elas são, né, reelaboradas. A gente pode discutir, evidentemente, a qualidade das reelaborações. Né? Ninguém é obrigado a gostar do forró de calcinha preta, né? e de aviões do forró. Mas que essas músicas dizem alguma coisa para a sensibilidade contemporânea, diz, porque senão elas não fariam tanto sucesso. Né? Quer dizer, há alguma coisa a ver com, né, a sensibilidade social do nosso tempo. As pessoas devem, por algum motivo, as pessoas gostam. Né? Maria Rita cancelou um show em Campina Grande porque não conseguiu vender os ingressos. Né? Se fosse Luan Santana, tinha lotado. Né? Se fosse Calypso, né? A moça com aquela raposinha aqui, né? Lindo, né? Aquele modelito dela, ela bota assim um guaxinim vivo, parece estar vivo aqui, né? Aquilo é lindo. Eu dei de cara com ela uma vez no elevador em Recife e fiquei emocionado, né? Eu olhei para o guaxinim olhou para mim, né? Será que ele vai pular em mim? Né? Ele parecia vivo, né? Quer dizer, aquela coisa linda, né? Fora o outro que estava do lado dela, que é uma beleza, né? Quer dizer, chibinha, né? Nada como chibinha. Imagina naquela hora, ai chibinha, chibinha. Deve ser uma coisa que qualquer motel vai ir. É o benefício da freguesia. Chibinha. Que a maioria já canta gemendo, né? A maioria das cantoras de forró moderno parece que estão em pleno gozo, né? Faz parte, né? Gatinha manhosa. Vocês adoram, né? E o melhor é ouvir isso em pé no posto de Ipiranga, não é? Maravilhoso. É de um conforto, né?
você beber em pé no posto de Ipiranga, com aquele cheiro inebriante de gasolina, né? E ouvindo Calcinha Preta. Tudo que a gente sonhou na vida, né? Nunca, né, não pensei que a civilização ia avançar tanto para chegar nisso, né? Isso é o máximo do processo civilizatório. Logo, Elias jamais pensou, né, que a educação, né, a educação dos sentimentos, né, a educação dos sentidos fosse caminhar para uma coisa tão especializada, né, um bom posto. Lá em Natal tem um posto na saída em que as pessoas param o carro na beira da estrada e sentam, né, sentam na beira da estrada, no meio dos carros e vão beber, né, e ouvir aquelas músicas maravilhosas. Então, assim, vai correndo o risco, inclusive, de uma carreta sair da estrada e matar, né, um bocado. Mas aquilo é uma maravilha. O domingo fica lotado, né? Quer dizer, essa é a sensibilidade do nosso tempo, né? Daqui a alguns anos, os historiadores vão tentar estudar e explicar essa sensibilidade, né? Vão achar estranhíssimo, né? Nós hoje não estranhamos, porque é a nossa própria época, né? Embora era muito bom que estranhássemos. O estranhamento é o princípio básico para a gente começar a tentar entender o que está se passando. Por que isso? Né? Por que isso? Quer dizer, deve ter alguma coisa que a gente precisa entender, né? O que a gente precisa entender? Quer dizer, nunca pensei, né, que eu ia achar que Zezé de Camargo e Luciano era um clássico, né? Zezé de Camargo e Luciano hoje é um clássico, né? É moça, né, diante do que é a música sertaneja hoje, né? Zezé de Camargo é maravilhoso, né? Quer dizer, até esteticamente, diga-se de passagem, né, se comparado com muitas das músicas que a gente anda ouvindo por aí, né? A minha amiga que estou na casa dela ficou assustadíssima com uma moça chamada Rayana, que encerrou a primeira noite do Rock in Rio, né? Ela ficou... É Rana, né? Rihanna. Isso é uma coisa assustadora. Isso ela parece um androide, né? Não sabe se ela efetivamente é gente ou não, né? Ela parece um androide. Quer dizer, diz que tinha umas metralhadoras cor-de-rosa que era uma coisa de um bom gosto, assim, atroz, né? Diz que ela estava com uma bermudona assim, até aqui, né? No esôfago, uma coisa, né, de uma beleza. E aí as luzes rosas, e ela trepava em cima dos refletores e ficava cavalgando os refletores. Era uma coisa fantástica, né? E ela foi a atração máxima da primeira noite. Quer dizer, ela veio depois de Elton John. Elton John deve ter querido se matar, né? Elton John deve ter se suicidado, né? Depois as pessoas se matam, não se sabe por quê, né? Quer dizer, ele virou atração secundária. Imagina Milton Nascimento, que cantou no começo da noite. Era uma atração, né, secundaríssima, né? Quer dizer, esse é o nosso tempo. Isso diz muito do nosso tempo. Isso é muito significativo. Isso tem a ver, né? É aquilo que se chama de indícios, né, que precisam ser interpretados e significados, né? Tem aquela música maravilhosa de Chico Buarque, né? O escafandrista. Um dia, né, suponhamos que essa sociedade será inundada, e escafandristas encontrem isso, né? Encontrem chimbinha congelado no fundo do lago, né? E vão ter que pensar o mundo que nós vivemos a partir de chimbinha, né? Imagina a raça que eles vão pensar que nós éramos, né? Aquele cabelo lindo, né? Aquele vermelho assim, né? Deus sabe que vermelho é aquele, né? Quer dizer, então esse é um signo do nosso tempo. E a garota safada é barulho. A garota safada. É um garoto do cabelo que outro dia eu encontrei no hotel logo de manhã, no café da manhã,
né? Com uma calça cor-de-rosa colante e um óculos escuro que ia daqui até aqui. É uma coisa assim deslumbrante. Quase que eu peço um autógrafo e meio ao pão com manteiga. Quase que eu dou meu pão pela autografia. Uma coisa, né? Os trabalhadores todos que trabalham na banda, todos, né? Com a mesma roupa, um coração assim ressaltado, né? Cor-de-rosa. Isso é uma coisa lindíssima. Aquele coração assim quase pulando para fora, né? De você, né? Parecendo aquela antiga coxa de chinil. Lembra da coxa de chinil? O coração era feito daquele, como se fosse chinil, tudo, né? Isso é uma coisa linda, né? De um bom gosto maravilhoso, né? Quer dizer, foi um dia que eu fui muito feliz. Estava eles, Eliane, né? E Aviões do Forró, todos juntos, né? Eu não sabia para que lado eu olhava, né? O staff da Eliane é todo de mulheres, né? Umas mais masculinas do que a outra. Não é? Tinha mais masculinidade na Eliane do que nos homens das outras bandas. Eu fiquei. Nós vivemos num mundo muito rico, né? Com essa significação, né? Quer dizer, só a decoração dos 3 ônibus que estavam parados em frente ao hotel já dava uma dissertação de mestrado. Eles pintam e decoram os ônibus, é lindo, a decoração é super significativa, né? Quer dizer, então o setor, portanto, né, vai cultura estrutural. Nós estamos comentando cultura estrutural, não é cultura estrutural. Mostrando para vocês o quanto a nossa cultura é diversa. No nosso tempo permite todas essas coisas, né? Ou não? É importante lidar com o conceito de cultura identitário, né? Que pensa, né? Eu espero que isso não seja a cultura nordestina, né? Que a cultura nordestina não seja reduzida a isso, né? Como querem que seja. A cultura nordestina ser reduzida a essa estereotipia, a esse conjunto pobre de signos, né, e de rituais. Mas eu espero que a cultura nordestina, que a cultura desse espaço do país seja muito mais diversificada, seja muito mais diversa do que isso, né? Ou seja, né, nós vivemos num mundo justamente, né, onde a mídia, né, tende a banalizar os sentidos e os significados e torná-los repetitivos, né? Torná-los absolutamente repetitivos. Essas músicas de forró, a gente pensa que é sempre a mesma cantora que está cantando, né? Ou você parece, né, locutora de aeroporto, né? Parece que é sempre a mesma, né? Então, parece que grava para todos os aeroportos, né? É a mesma mulher dizendo, né? Voo 1, 2, 3, 4. Portão G. É quase igual assim, né? Portão G. Né? Quer dizer, parece que é sempre a mesma coisa. Então a mídia tende justamente a empobrecer a diversidade, né, das matérias e formas de expressão. Reduz as matérias e formas de expressão em nome justamente da construção de uma pretensa identidade, né? Então, a relação entre identidade e cultura é aquilo que o setor vai problematizar, né? Através, por exemplo, de uma noção que é muito recorrente nele, a noção de uso, né? A noção de uso, né? Como você usa, quer dizer, como é que você usa a matéria em forma de expressão, não é? Como é que você usa o elemento cultural? Quer dizer, a cultura é, né, do plano do fazer, do usar, né? O uso para setor modifica o próprio elemento. Quer dizer, o usar é modificar, o usar é transformar. Toda vez que você usa, você modifica, porque você desloca de lugar, de contexto,
você produz uma nova significação ao usar, né? Por exemplo, nós vivemos num mundo hoje onde grande parte das músicas são feitas por citação de outras, né? Se a gente pegar, por exemplo, a música sertaneja, ela se compõe basicamente de uns 50 enunciados que são organizados, né, nas mesmas letras. Se diz basicamente a mesma coisa, só vai mudando de lugar, de posição. Você tem um conjunto. É muito fácil fazer música, não é? Sertaneja. Você pega as mesmas imagens poéticas, os mesmos temas, os mesmos enunciados e vai repetindo, né? Eu não vivo sem você. Tem 300 músicas, né? Eu não vivo sem você. Eu não posso mais viver sem você. Tem 500 músicas, né? Amor, volta logo, né? Tem trocentas músicas, né? Então, as mesmas frases que você só vai arrumando, vai usando, mas cada vez que você usa, muda de sentido, desloca o sentido, né? Portanto, a gente sempre opera com um arquivo, né, de matérias e formas de expressão que a gente submete a determinados usos. E são esses usos que são transformadores e produtores, né? Quer dizer, tanto o usar, né, como o ler, né? Para o leitor, cada leitura é, na verdade, uma invenção daquilo que se lê, é uma recriação daquilo que se lê, né? Não só o texto, mas a própria cidade. Você lê a cidade, né, através dos seus diversos signos. A cidade é composta de signos e você lê a gramática da cidade. Você faz leituras da cidade, né? Leituras diferentes. Uma mesma rua pode ter sentidos diferentes para as pessoas. Elas podem ter uma leitura diferente do mesmo espaço. Um espaço que é agradável para uns pode ser desagradável para outros. Um espaço que seja, por exemplo, para alguns shopping center é agradabilíssimo, para outros é extremamente desagradável. Há pessoas que acham que o shopping center é uma libertação, para outros pode parecer uma prisão. Quer dizer, para uns shopping center é proteção, para outros shopping center é, aprisionamento. Ou seja, o Marc Augé vai chamar esses lugares, ele vai chamar esses espaços de não lugares, justamente porque eles não têm uma significação própria para cada pessoa. Eles são pontos de passagem. Você não dá um sentido ao shopping, normalmente não. Quer dizer, mas claro, se lá for um lugar, em que você vai namorar, é o lugar onde você encontra a pessoa que você ama, já passa a ter um sentido. Aqui já passa a ser um lugar, não passa a ser um não lugar. Mas normalmente é um lugar, onde você vai, transita, passa, sem ter nenhum vínculo, sem estabelecer nenhum vínculo. Recentemente, Hollywood fez um filme em que uma pessoa representando um dado país, na hora que ele vai sair do país, há uma revolução, o governo que ele representa é derrubado, o passaporte dele está vencido, ele não pode, o visto está vencido, ele não pode mais ficar nos Estados Unidos, ele não pode mais ir para o seu país, e ele passa a morar no aeroporto. E aí ele faz do aeroporto, que é um não lugar. Ele faz do aeroporto, ele começa a construir um território, uma territorialidade para habitar. Ou seja, ele começa a manter relações, ele começa a conhecer todos os funcionários do aeroporto, ele começa a saber das histórias das pessoas, ele começa a participar da vida das pessoas do aeroporto, ele começa a estabelecer vínculos e, portanto, ele vai transformando esse espaço, que é um espaço anônimo, um espaço de passagem, portanto, não lugar, num lugar. Ou, se usarmos a tecnologia de setor, ele transforma esse lugar num espaço. Ele transforma esse lugar num espaço, num espaço próprio, num lugar para ele habitar. Quer dizer, ele dá sentido e significação, ao que no começo era apenas um espaço, um lugar de passagem.
Né? Ele estava ali apenas de passagem. Não é normal que ninguém mantenha relações com a rodoviária. Né? Tem alguma relação de afeto com a rodoviária. Mas para quem trabalha na rodoviária, por que não? Né? Quem vende bolo na rodoviária todos os dias, e lá faz o seu ganha-pão, né? E lá faz as suas amizades, etc. Lá, né? Não é um lugar, mas é, né, um espaço próprio. Né? Então, o conceito, portanto, de prática, né, e o conceito de uso, o conceito de, né, portanto, de ação, ele é central na visão sociológica, né, historiográfica de setor. Né? Quer dizer, as coisas se fazem, né, no fazer-se e no narrar-se. Né? Os objetos, os sujeitos são construções da ação e da narração. Os objetos e os sujeitos não preexistem à ação, não preexistem à narração. Né? Eles são produtos da ação e da narração. Então, e esses discursos e essas ações tanto podem ser presididas por estratégias, como ser, né, presididas por uma tática. Né? Por uma tática que se apropria, né, de um determinado momento, aquilo que ele vai dizer, que capta no voo uma determinada possibilidade. A tática capta no voo, né, uma dada possibilidade, um dado momento. Né? Quer dizer, veja que o tempo todo o texto de setor é um texto figurativo, onde ele vai usando metáforas para significar, para tornar claro aquilo que ele está falando. Mas na verdade, para proliferar o sentido, para abrir o sentido. Ou seja, setor é inimigo de qualquer sentido único, aprisionado. Daí porque mesmo o conceito em setor, ele é sempre um conceito aberto, porque ele sempre é seguido de uma série de metáforas que o explica. E a metáfora, portanto, faz com que o conceito em setor não tenha nada de fechado, de absoluto, não é? Mas um conceito sempre aberto, sempre possível de ser repensado, de ser, né, retramado por aquele próprio que toma o conceito para trabalhar, à medida que ele, né, quando ele vai explicar um conceito, ele não oferece uma definição, ele oferece uma descrição metafórica desse conceito. Né? Isso é uma particularidade do discurso teórico de setor. A sua teoria não é a enunciação, não é? A enunciação de definições. Ele não define, mas é a enunciação de, né, imagens, um agregado de significados, um agregado sensível em torno de um determinado termo, de uma determinada palavra. Né? Foucault, Setor define uma espécie de galáxia de significação em torno de uma determinada palavra. Ele desenha um determinado universo de significação em torno de um determinado texto, mas ele não oferece nenhuma definição rigorosa de qualquer conceito. Né? Ele não oferece uma definição para você decorar e gravar o que é tática, o que é estratégia, o que é, né, cultura. Ele tenta, ao contrário, ele oferece uma sucessão de imagens que, em vez de fechar e definir, abre, né, a sua imaginação pensar esse conceito. A metáfora, o conceito é bom para pensar, mas a metáfora também é muito bom para pensar. Né? A metáfora ajuda a pensar. Aliás, o conceito é um tipo de metáfora. Né? Em setor, portanto, quando você pensa que ele vai, não é, definir um conceito, ao contrário, ele sugere, através de uma série de metáforas, não é, como você pode pensar aquilo, como você pode, né, trabalhar aquilo. Não é, né? Portanto, nós não estamos diante de um pensamento propriamente presidido pelo racionalismo.
não é um pensamento cartesiano. É um pensamento que se deixa contaminar pela poesia, pelo poético, né? Pelo ficcional, nesse sentido, né? De estar aberto para a proliferação dos sentidos, né? É muito bom quando a gente, né? Você tem textos, por exemplo, né, de estilos completamente diferentes, né? O Peter Gay vai dizer que o estilo é definidor, né, do próprio tipo de objeto, do tipo de sujeito que você tem ao final, né? O estilo constrói a própria história, o estilo constrói a própria realidade de uma determinada forma, né? Existem pessoas cujo estilo é buscar a precisão, buscar o discurso mais enxuto possível, o discurso mais objetivo possível, né? O discurso onde as palavras parecem quase, não é, colar nas coisas, né? E há discursos mais barrocos. O discurso de Certeau é um discurso mais do plano do barroco, é um discurso barroco, não é? Não é simples coincidência, ele é um padre, não é? Ele é alguém que, não é, estudou o período barroco, ele é um especialista do barroco, ele é um especialista de uma época barroca, ele é especialista de uma linguagem barroca. A linguagem mística é fundamentalmente uma linguagem barroca, uma linguagem, né, de uma superposição de figuras, de uma superposição de imagens. Ou seja, ao estudar o discurso místico, Certeau aprendeu com aquilo que ele estudou o seu próprio estilo. O estilo ninguém nasce com ele, não é um dom natural. O estilo é um aprendizado que você faz ao ler, ao escrever, ao pesquisar. Quando a gente lê determinadas documentação, quando a gente lê determinados textos, nós tendemos a ser influenciados por essa documentação. Quem trabalha muito com texto jurídico pode um dia acabar se pegar escrevendo como um processo crime, né? Pode se pegar usando as imagens, as metáforas. Ou seja, Certeau vai aprender com o discurso místico, fazer esse discurso, né, extremamente barroco, esse discurso sobrecarregado de imagens que ele faz, essa proliferação de imagens que aparece nos textos dele, e que ao mesmo tempo é a riqueza dos textos dele, né? Então as pessoas dizem: mas eu não entendo muito bem Certeau. Não sei se em muitos momentos Certeau quer ser entendido, ou se ele escreve para ser entendido. Às vezes ele escreve para ser usado, para causar um efeito, para provocar um efeito. Há textos que, mais do que ser inteligíveis, eles causam um efeito. Eles provocam um incômodo, o próprio incômodo de não ser propriamente inteligível, né? Deleuze dizia isso, né? Com todas as letras: eu não escrevo para ser inteligível, eu escrevo para fazer efeito, né? Leia-me, o efeito que fizer, né, estará feito, né? E use da forma que você acha que é adequado, né? Então, há pensadores e há autores, né? Quer dizer, Marlanet não escreveu para ser entendido, né? Marlanet escreveu para fazer um efeito com a sua poesia, uma transgressão na própria linguagem, né? Ele sabia que ele estava escrevendo para pouquíssimos, ou que ele estava escrevendo, né, para a maioria não entender, mas ele estava escrevendo para fazer um efeito, produzir um efeito, causar um impacto, né, na própria literatura, né? Claro que vocês que estão fazendo teses e dissertações, não me escutem nessa hora, tá? Vocês escrevem para ser entendidos, tá? Vocês escrevem para que a gente entenda. Não quero fazer impacto na sua tese e na sua dissertação. Deixa para fazer impacto depois, né? Depois você faz. A tese e a dissertação, a banca pelo menos tem que entender. Senão você, né, vai ter um mau resultado ao final. Então, lembre-se que pelo menos a banca tem que entender o que você escreve. E o orientador. Não fica desesperado.
primeira coisa, né? Você levar o orientador ao suicídio é uma coisa, né, lamentável, tentando entender você. Fazer um intervalo.